fato é motivo de preocupação de todos nós, né? O último leilão promovido pela ANT, o Ministério da Infraestrutura, sobre a nova Dutra, justamente mostrou que duas empresas que atuam aqui no Paraná, uma delas inclusive paranaense, né? A Eco Rodovias, né? Que era a CR Almeida, que mudou de nome, a nossa famosa Eco Cataratas, que todo mundo conhece bem, foi uma das que disputou a licitação. E a outra foi a CCR, que é a CCR Rodonorte. São duas empresas que não cumprem os contratos com os quais que firmam com o setor público, no caso, firmaram com o Paraná. E essas foram as únicas, né, diferente do que anuncia o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, não veio nenhum investidor estrangeiro participar do leilão aqui. Olha, que era a rodovia com maior movimento que nós temos no país, um volume de obras inclusive importante, e com uma tarifa também muito atrativa do ponto de vista das empresas. E mesmo assim, na verdade, nós literalmente não tivemos concorrência, porque uma não ofereceu a famosa taxa de outorga e a outra ofereceu um valor de 1,7 bilhões. Aliás, taxa de outorga foi a grande vitória que nós tivemos aqui no Paraná, quando a mobilização da Assembleia, do setor produtivo, da sociedade civil organizada, ela mobilizou todo o Paraná e o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, foi a Brasília e disse: não, o Paraná não aceita modelo com taxa de outorga, porque isso vai encarecer a tarifa e nós vamos pagar um novo imposto aqui no Paraná. E eles de fato queriam extrair 9 bilhões de reais da economia do Paraná e quase que de uma vez tirar esse dinheiro. Felizmente nós conseguimos derrotar esse especificamente nesse ponto, nós vencemos, o governo federal foi obrigado a recuar, apresentou um novo modelo que, aliás, hoje a NTT estará avaliando, todas as contribuições que foram feitas nas audiências públicas, mas eles se recusam a fazer uma nova audiência pública. Nós gostaríamos que esse tema fosse aprofundado, fosse melhor debatido. Como já há uma decisão, aliás, acertada do governador do estado e da Secretaria de Infraestrutura e Logística em suspender a cobrança do pedágio a partir do dia 27 de novembro, nós sabemos que durante praticamente um ano, talvez até mais, nós ficaremos sem a cobrança de pedágio no Paraná. E nós entendemos que é justamente por conta que, como já há um grande atraso por parte do governo federal, que nós façamos isso de uma forma que possamos aprofundar ainda mais esse debate. A Assembleia Legislativa está fazendo a parte dela, na medida que, além de promover o debate e chamar a responsabilidade de todos, e o que deu muito certo, diga-se de passagem, com o fim da taxa de outorga, por outro lado, o modelo que foi apresentado ao Paraná no dia 11 de agosto é um modelo diferente, onde há uma disputa pelo menor preço, porém há uma limitação que é imposta, porque quanto maior o desconto no valor da tarifa, maior vai ser o aporte que vai ter que ser feito na rodovia ou no trecho da rodovia em relação a novas obras ou investimentos. É uma forma, na verdade, criativa, de poder impedir que o preço possa ser reduzido ainda mais para o usuário de rodovias. Mas, inegavelmente, nós avançamos muito nesse debate, nessa discussão. Mas o que preocupa muito também, indiscutivelmente, é essa ausência de debate e também a preocupação com quem são as empresas. Nós já sabemos que essas duas empresas, e é muito ruim ter que falar isso publicamente, são empresas que não cumprem o contrato. Elas se recusam a cumprir o contrato, encontram pretextos, vão à justiça e vão fazer a mesma coisa. Então, nós temos hoje uma assessoria técnica contratada, uma consultoria, que é o Instituto de Tecnologia, Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. A Assembleia contratou para fazer a crítica em relação ao modelo. E, ao mesmo tempo, parceria também com a OAB Paraná, que a seccional nossa, que fará a análise jurídica do contrato, que certamente também será importante em relação ao modelo. Agora, ainda em relação ao modelo propriamente dito, também tem muitos pontos, especialmente a questão do degrau tarifário.
vocês mesmos da região oeste, né? Tem a BR-277, ela praticamente inteira tem que ser duplicada. E quando ela for duplicada, e tem um prazo de 5 anos para duplicar, o pedágio vai subir 40% em valor real do que vai ser o preço inicial da tarifa. Tá, deputado, deixa eu só te interromper um pouquinho, que senão a gente vai passando por cima desses assuntos, eu quero retornar a outros aqui. Claro. O Tribunal de Contas do Paraná ontem, ele homologou uma medida cautelar concedida ao conselheiro Nestor Batista, declarando a inidoneidade de algum das atuais concessionárias de pedágio. Isso não vai interferir um pouco nessa situação da possibilidade de participação desses grupos, ainda que camuflados, revestidos com uma nova roupagem nessa disputa? Bom, primeiro, foi uma decisão importante, ela é fruto dos estudos feitos pela Frente Parlamentar sobre Pedágio. A medida foi apresentada pelo deputado Soldado Frutti, aí de Foz do Iguaçu, e efetivamente a decisão do tribunal é muito importante, né? Eu só espero que a justiça mais uma vez não derrube essa decisão, né? Essa é a minha grande preocupação. Nós estamos tentando o máximo possível nos cercar de cautelas para evitar justamente que essas empresas não cumpridoras de contrato participem desse leilão, né? Porque o fato é que a gente sabe, não adianta, já são useiros e vezeiros dessa prática. Então, essa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é muito importante. Resta uma dúvida jurídica sobre a questão da forma com que eles ficarem inabilitados, certo, porque tem um efeito que daí não inabilita para o caso do leilão federal. Mas nós estamos analisando juridicamente ainda as consequências sob o ponto de vista da participação dessas empresas em licitações de outros entes federados que não do Paraná. Tá, existe uma outra questão que é bastante preocupante, deputado, é que, fechando o contrato, nós teremos aí 1 ano sem pedágio, tem a questão de conservação, manutenção, é óbvio que já estamos assistindo aí algumas licitações para a contratação de empresas para esse trabalho, tanto pelo DR quanto pelo DENIT. Mas esse patrimônio todo aí, ele ficará de alguma maneira protegido ou ele estará totalmente desprotegido durante esse 1 ano? Eu digo as praças de pedágio, os SAUs, os prédios administrativos. Tem alguma previsão para isso, deputado? Veja, isso é o governo federal que tem que cuidar, as rodovias federais são dele, o Estado vai cuidar do que for rodovia estadual. Inclusive o Estado vai fazer uma licitação, está fazendo um contrato agora que envolverá o SAMUS e também a contratação de guinchos para poder operar o serviço de atendimento ao usuário. Certamente essas bases serão utilizadas, né, para esses serviços especificamente, né? Certo. Quanto às praças de pedágio, elas são bens reversíveis ao Estado. No caso, quando é rodovia federal, à União. Então, compete à União, Ministério da Infraestrutura, prover a guarda desse patrimônio. Outros bens, guinchos, ambulâncias e uma série de outros equipamentos, eles são chamados bens reversíveis. Ao final da concessão, eles retornam ao Estado, né, no caso do Paraná, que passa a ser o dono desses bens todos que têm que ser devolvidos para o Estado. Então esses bens não incluem as estruturas em termos de prédios e tudo mais? Não onde tiver rodovia federal, certo, porque a rodovia federal volta à titularidade do governo federal. Então esses bens irão para a União. Deputado, se há uma preocupação, e a Assembleia fez um trabalho consistente, vocês estiveram, se eu não me engano, em 17 audiências públicas em todo o Estado, ouvindo o setor produtivo, ouvindo todos os segmentos relacionados à economia, né? Mas se há essa preocupação com relação a essa decisão do Tribunal de Contas, eu digo afeta a Justiça, existe alguma preocupação com relação ao DENIT não acatar completamente aquilo que os senhores e a população do Paraná decidiram nas audiências públicas? Existe, né? Porque, na verdade, eles têm tido uma postura extremamente reativa em relação a tudo que nós fazemos. Só foi por conta da mobilização, né? Foi, como você bem disse, uma mobilização consistente que fez com que o governador do estado tivesse força política para ir a Brasília e dizer não ao presidente da República, que não aceitava um modelo de pedágio que o ministro Tarcísio queria fazer no Paraná. E olha, vários deputados federais
foram lá para dizer não ao ministro, e o ministro, inclusive, convencia os deputados que o que ele estava fazendo era a oitava maravilha do mundo, né? Então, de fato, é uma turma difícil de tratar, esse pessoal da NTT, né? E eu quero ver, inclusive, hoje. Hoje eles farão essa reunião às 14h30, né? Quem quiser acompanhar pelo site da NTT, se tiver tempo e curiosidade, às 14h30 no site da NTT eles vão transmitir a reunião para aprovação do relatório final e encerramento do processo de participação, né, por meio de audiência pública. Eu vou fazer, inclusive, o seguinte, eu vou passar para o telefone da Cida Costa aqui, depois vocês disponibilizam para algum ouvinte que queira eventualmente acompanhar, tem um link aqui, não é? Para poder... Vamos colocar no nosso site. Tá, deputado, com relação a esse tema, inclusive se alegou na época que se o governo federal não aceitasse aquilo que a população do Paraná havia decidido, os 1.300 quilômetros aproximadamente de trechos estaduais estariam fora deste anel, deste processo de licitação. Dá para reverter isso ou agora não tem mais jeito, é irreversível? Não, a Assembleia aprovou, né, por maioria. Eu votei contra a cessão das rodovias estaduais, entendo que nós deveríamos ter condicionado nesse instrumento que foi autorizada a cessão, nós deveríamos ter autorizado todas as condicionantes para o processo licitatório, mas houve um entendimento da maioria dos parlamentares que cabe ao governador do estado estabelecer num instrumento de convênio, não é, essas condicionantes. Então, a responsabilidade em relação objetiva nesse tema, claro, é do governador do estado, Ratinho Júnior, mas ele está muito consciente da responsabilidade que tem, então penso eu que ele tratará isso à luz do interesse público, até porque a gente sabe, né, o que se compromete, se isso não for bem feito, se compromete o futuro, inclusive, dele, né? E eu, depois do que ele fez, inclusive, de poder ouvir a sociedade e ir a Brasília e dar um basta, né, naquele modelo de taxa de outorga, eu acho que ele certamente tratará também dos outros pontos que ainda nos preocupam muito. Inclusive essa medida que ele está tomando agora, que eu acho muito acertada, que é de não dar espaço para poder fazer qualquer tipo de ouvir qualquer mau conselheiro, né? Porque tem muita gente que queria que prorrogasse por um valor menor as atuais concessões, enfim. E, na verdade, nós temos que encerrar essas concessões de forma definitiva. O Estado e a União têm que fazer a manutenção nessas rodovias, né, enquanto não houver uma nova concessionária. Inclusive, nós paranaenses vamos descobrir que é possível, sim, viver sem pedágio, né? Basta os governos fazerem a sua parte, fazerem a manutenção, porque nós já pagamos uma carga tributária bem elevada. Então, se os governos fizerem a sua parte, certamente nós poderemos viver sem pedágio aí, porque isso, de fato, cria um obstáculo para a nossa economia, encarece a vida de todo mundo, né? E os nossos, não podemos também excluir os nossos parlamentares, né, deputado? Eles também têm um papel importante nisso, porque o processo passa pela Assembleia também, né? E a Assembleia deu um bom sinal de um encaminhamento diferenciado nesse processo, principalmente quando passou a ouvir o setor produtivo, que é quem sente o drama do pedágio no dia a dia, definitivamente, em termos de competitividade, de impacto na produtividade, entre outros pontos, né? Deputado, eu quero agradecer a sua gentileza de nos atender, tá? Sucesso no seu trabalho. Estamos sempre aqui prontos para ouvi-lo quando novidades o senhor tiver a nos trazer. Um abraço. Perfeito, eu que agradeço a vocês sempre estão antenados mesmo, que esse tema é um tema de interesse público mesmo, e Foz é uma terra que todos nós admiramos. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. É que nós sentimos o peso, né, deputado, do último... Eu sempre digo que a pior região, a que mais sofre, que vai continuar sofrendo, que foi mais injustiçada no Paraná, é a região oeste do estado. Por conta de que não foram feitas as duplicações e de todo esse mecanismo novo que eles criaram na parte que não envolve, aí, excluindo a parte da taxa de outorga, mas eles estão colocando um degrau tarifário. Esse degrau tarifário é o grande ponto que eu ainda entendo que nós temos que trabalhar em cima disso para reverter essa questão. Ainda é um tema
eles vão ter que fundamentar tecnicamente para mostrar que o degrau tarifário tem que ser de 40%. Ô, deputado, eu não daria para repetir aqui o Aníbal Cury nesse ponto, Inês é morta? Não, ou dá para voltar ainda? Nesse caso não é morta, porque agora quem vai fazer a análise disso tudo é o Tribunal de Contas da União. Do Tribunal de Contas da União, nós depois teremos ainda, naturalmente, a possibilidade de buscar a esfera judicial. E faremos isso, se for necessário. E nós estamos com uma vantagem nessa questão, porque nós contratamos uma consultoria especializada, pública, diga-se de passagem, mas de engenheiros, de professores muito qualificados, que estão nos orientando. O que nós estamos fazendo na Assembleia nessa questão do pedágio, tanto que essa decisão do tribunal e tudo mais, não é discurso político, ações técnicas, objetivas, até porque nós não estamos debatendo política nesse caso aqui, nós estamos cuidando de um tema de interesse público para toda a sociedade paranaense. E vou repetir, para a região oeste em especial, por conta que o custo pode ficar muito caro para toda a região e todas as lideranças do setor produtivo e da sociedade civil organizada que eu tenho conversado na região, estão muito antenados com essa questão e preocupados. Por isso que nós temos que estar vigilantes e atuantes. Ok, obrigado, deputado. Bom dia. Um grande abraço, bom dia. Bom dia.